Olá, pessoal, eu sou Célia Gouveia, estou aqui participando da sequência de minicursos oferecido pela Rio Flor. A Rio Flor tem um cuidado, uma atenção especial com a formação do terapeuta floral, e nesse momento de pandemia, nós tivemos a ideia de levar até o público, né, os nossos terapeutas, uma sequência de minicursos, visando contribuir, né, com o estudo, com aprofundamento dos terapeutas em alguns temas que nós achamos assim interessantes, especialmente nesse momento onde estamos lidando com muitas ansiedades, muitas preocupações que nos afetam em todos os níveis. Então, dentro dessa atenção com a formação do terapeuta floral, a Rio Flor está na edição de mais um curso de formação, que depois vocês vão poder ver aqui embaixo, né, os dados para ter informações sobre esse novo curso, que vai começar agora em julho, né? Então, se você tiver interesse em aprofundar os seus conhecimentos, é só entrar em contato conosco, né? E aí, para começar essa sequência de minicursos, nós escolhemos abordar, né, o tema do feminino, já que nós temos maio, é o mês das mães, né? Mãe é mulher, e está sempre tendo que lidar com as questões que envolvem a manifestação do seu feminino, e muitas vezes os desconfortos, né, que essa flutuação, essas mudanças dos vários ciclos nos impõem, né? Então, eu estou trazendo aqui o olhar da Solaris, né, das essências solares, do sistema Solaris, do qual eu sou co-criadora, né, abordando o tema do feminino e os seus ciclos, de que forma as essências solares podem estar contribuindo com a passagem desses ciclos. Então, eu vou estar trazendo aqui para vocês, espero que vocês gostem, tá? Vou estar compartilhando aqui uma tela com vocês. E espero que vocês acompanhem, tá? Então, aqui nós temos a nossa sequência de minicursos. Então, nesse caso aqui, nós vamos abordar as essências solares e os ciclos do feminino. O tópico mais importante dentro de todos os sistemas, de todas as essências que compõem o sistema solar, gente, é o despertar das forças autocurativas da alma, seja lá em que nível de atuação ou tema abordado por uma essência, a gente sempre está buscando que as forças autocurativas da alma possam conduzir esse processo. Essa é a nossa ideia. Então, quando tratamos do feminino, nós abordamos aqui, selecionamos, né, nas várias essências, aquelas 3 essências em especial, tá, pessoal? Aquelas 3 essências que trabalham os 3 pontos básicos da manifestação do feminino, que é a menarca, o ciclo da mulher adulta e a fase da maturidade. Essa é a nossa deusa tríplice, Hecate, que manifesta as fases lunares e vem manifestar ou representar essas etapas dentro do nosso ciclo de vida, né? Linda essa gravura. Então, primeiro eu vou falar bem rapidinho aqui sobre o sistema Solaris. Bem, o sistema Solaris, ele existe desde 2002, quando a gente iniciou efetivamente a pesquisa,
né, das essências do sistema. O sistema começou com uma pesquisa mais voltada para as essências minerais, né, os extratos minerais, e depois nós somamos as essências florais, e hoje nós trabalhamos com fórmulas compostas de essências florais e minerais, né, e também essências ambientais. O sistema começou dentro de uma linha e se ampliou. Então, hoje nós contamos com um sistema de essências conscienciais que envolvem todos os reinos da natureza. Então, a gente tem umas 100 essências individuais, que envolvendo cristais e florais, e cerca de 50 fórmulas compostas, que tem dentro da sua preparação, como eu falei, flores, minerais e a contribuição do ambiente, né? Então, de que forma esse sistema foi organizado? Bem, nós organizamos o sistema focado nas afinidades cromáticas, especialmente porque, como a gente começou com as essências minerais, vocês sabem que os cristais, né, uma das assinaturas mais lindas do reino mineral são as cores, né? Então, essa propriedade cromática. E aí ficou muito fácil da gente fazer essa relação das essências minerais com os chakras. Quando as essências vegetais, florais, entraram na organização do sistema, compondo o sistema, elas também foram se somando à relação com os 7 chakras. Eu vejo essa relação de uma forma muito, quase que didática, de muito fácil compreensão, né? Já que a gente tem as faixas de cores que são ligadas aos diferentes estados emocionais, as partes do corpo, os sistemas físicos, né? Que nós respondemos como um todo, né? Então, a gente, quando se está em contato, né, com uma faixa cromática, a gente tem toda uma resposta integral, né, dos nossos estados mentais, os nossos estados emocionais, e também isso reverbera no nosso corpo. Então, essa divisão ficou bem legal. Junto a esse olhar das afinidades cromáticas, a gente observou as qualidades e virtudes ligadas a cada uma das faixas de cores, né? E podemos fazer esse acompanhamento, essa observação das respostas com o uso das essências. Foram também selecionadas algumas essências que, na verdade, atuam em todos os chakras. São essências que têm um papel mais sistêmico, integrando todas as estruturas, o fluxo de energia, tá? O fluxo do nosso campo, reverberando sobre o nosso sistema como um todo, tá? Então, essas essências que trabalham ligadas a todos os chakras, elas são essências que têm um campo de atuação muito amplo na promoção de saúde, harmonia, paz interior. São essências assim importantíssimas quando a gente fala de promoção de saúde. E aí, quando a gente foi montar as fórmulas compostas, o que se observou? A gente observou que no dia a dia da clínica, né, do acompanhamento terapêutico, em terapia floral, a gente tem alguns temas que são muito comuns. Esses temas estão sempre presentes. Então, a proposta foi criar fórmulas que abordassem esses temas, facilitando o trabalho terapêutico e também diminuindo um pouco a quantidade de essências que se coloca dentro de uma fórmula.
Então, a gente tem vários temas que são bem interessantes. Poder pessoal, criança interior, desapego, alegria, a fórmula da alegria, que trabalha os estados de tristeza e depressão, né? A fórmula da proteção, mãe interior, pai interior, são temas comuns na nossa clínica floral. Então, as fórmulas foram feitas, pensadas dentro dessa diretriz, e aí foram selecionados os cristais e os florais, foi feita uma avaliação radiestésica sobre a afinidade, né, a sinergia dentro das essências selecionadas, e a partir daí, né, as fórmulas foram organizadas. Tá? Vou passar aqui. Tá? Então, cada uma, essa fórmula que vocês estão vendo aí, é uma fórmula composta de ametista, a ametista verde. A ametista verde é uma ametista muito especial, que ela tem a cor, ela tem 3 tons. Um tonzinho branco suavizado, um tom verde, um verde bem suave, e o tom violeta, né? Caindo para o lilás, exatamente como a lavanda. Então, nós tivemos oportunidade, na hora de preparar essa fórmula, que é a fórmula Serenidade, de ter no local nativo vários arbustozinhos de lavanda. Olha que coisa linda! E aí nós reunimos as ametistas verdes com as lavandas e preparamos essa fórmula chamada Serenidade. Então, essa é uma fórmula composta que reúne florais, o reino vegetal, e cristais representantes do reino mineral, dentro do espaço da Mata Atlântica. Então, uma fórmula, nossa, maravilhosa, voltada para promover calma, serenidade, equilíbrio, sabedoria, proteção, né? Abertura do nosso campo intuitivo. É uma fórmula maravilhosa. Tá? Então, essa construção, a elaboração dessas fórmulas, elas vêm a partir dessa composição sinérgica, abordar os temas centrados naquele núcleo disfuncional que está sendo apresentado pelo nosso cliente. Tá? Então, elas são facilitadoras. Tá? Então, aqui a gente tem, né, vamos lembrar o legado de Bach, né, porque o Dr. Bach preparou o floral Rock Water, que é feito de água mineral, da qual são preparadas todas as essências florais, né? A gente pode dizer que em todo o floral de Bach existe rock water, né? Porque todos eles são preparados com a água mineral da fonte, né? Então, aqui a gente tem duas fotos aqui da fórmula Serenidade, com lavanda e ametista, e aqui essa é a fórmula Generosidade, que foi preparada de cristais de topázio imperial, tá? Com o girassol, tá? Que trabalha essa representação do arquétipo do pai acolhedor, né? Que te envolve, protege, vitaliza, energiza. Você sabe que o girassol fica conectado, né, com as forças solares, ele caminha, né, ele procura a luz do sol, que representa o arquétipo do pai, né? Então, a fórmula generosidade, esse pai generoso representado aqui, está nessa fórmula aqui. Tá? Mas a gente hoje vai estar abordando a representação, os ciclos ligados ao feminino. Aqui essa gravura lindíssima, né, gente, que representa a Mãe Terra.
as forças do feminino, né? Quando a gente fala sobre os cristais trabalhando as virtudes do feminino, a gente fala da energia do yin, né? Então, o que o campo do feminino trabalha? Ele promove estabilidade. Vamos ver que a representação da Mãe Terra são as montanhas, né? A estabilidade, a facilidade de adaptação às mudanças, né? O feminino tem a ver com estrutura, e os minerais e florais ligados ao feminino trabalham exatamente isso, promovem estrutura, tranquilizam, trazem equilíbrio, harmonia. São arquétipos que trabalham nutrição emocional, a nossa capacidade de armazenamento, né? E conservação, que tem a ver com permanência, né? É um movimento que vem para dentro, trabalha recolhimento, enquanto o Yang, que é a força do masculino, trabalha a externalização, o Yin trabalha a internalização, a introspecção. Ela também trabalha as forças do feminino, a ponderação, tá? E a generosidade no sentido da doação, tem a ver com nutrição, né, gente? Aquela coisa da amamentação. Então, as virtudes do Yin trabalham calma, tolerância, acolhimento, que é uma virtude muito ligada ao feminino. Trabalha também elaboração e todo o nosso metabolismo. Metabolizar as experiências e integrar essas experiências que nós vivemos tem a ver com as funções do feminino. Tá? Então, enquanto o Sol é calor, e o arquétipo do masculino, do Yang, é calor, os arquétipos do feminino têm a ver com resfriar. Quando se resfria, o calor das emoções, a gente está o quê? Suavizando, né? Trazendo calma e serenidade. Tem a ver também o feminino com aquela doação e a capacidade de compartilhar, né? Também envolve as forças da intuição, né? Com o contato, com a nossa comunicação interna, com a nossa sabedoria interior, né? Então, as virtudes do Yin também falam de solitude, de estar consigo mesmo, né? Estar podendo ouvir a palavra da alma. Também trabalham a concentração, que é uma coisa que a gente precisa muito, né, gente, no nosso dia a dia, estar centrado e estar concentrado, né, no lugar do observador. Quando a gente não alcança essa condição, esse estado, a gente tende a ficar o quê? Dispersivo, né? E as virtudes do Yin também envolvem a compreensão, que tem a ver diretamente com aquela elaboração dos conteúdos, e com a receptividade, né? Enquanto o Yang, ele é a ação, né? Atividade, o Yin, ele é receptividade. E, às vezes, ele pode ser percebido como passividade, que não tem a ver com estar nulo diante da vida, né? Esse passivo não é inativo, mas ele está mais ligado à nossa capacidade de receber, a receptividade, tá? Então, eu selecionei aqui algumas palavras especiais que têm a ver com os aspectos do feminino, que vão estar presentes nas 3 fórmulas que a gente escolheu para estar apresentando. A primeira palavra, que eu acho que é a mais importante, dentro do aspecto feminino, é a receptividade. Receptividade, ser receptivo é fundamental para que tudo aconteça, né? A vida acontece fora,
e dentro, né? Necessidade é essa troca. Para que haja troca, você tem que estar receptivo. Passividade, porque se eu estou agitado, se eu estou só na ação, eu não crio a condição de receber. Então, é necessário que eu minimize a minha ação para que eu possa receber. Suavidade, né? É um aspecto importante do feminino. Interno, movimento interno, elaboração interna. E aí eu tenho a palavra fluido, que tem muito a ver com suavidade, né? A fluidez, flexibilidade, que tem a ver com a palavra que está bem embaixo aqui, que é o líquido, fluido, suave, né? Tem a outra palavra importante do feminino, outro aspecto, é o silêncio, que permite que eu seja receptivo, né? Profundo. Na mitologia, quando se fala dos aspectos do feminino e a representação das nossas deusas, né? Um aspecto muito importante é o da profundidade, né? No caso da Perséfone, que está ligado à nossa primeira fórmula, Perséfone que desce ao reino do Hades, que representa o que? O nosso inconsciente, são as forças profundas do nosso ser. Outro aspecto importante do feminino é apoio, ser capaz de apoiar, nutrir, como nós já falamos, e entregar, a entrega. Quando a gente entrega, a gente sai da condição da resistência. E tudo que é líquido e fluido, né, ele é capaz de se entregar. Se eu sou duro, rígido, eu não há entrega. E aí outro aspecto ali, mole, tem a ver com líquido e fluido, curvo, aí a gente tem o círculo, a reta, o quadrado, né? Então, dentro no caso dos sólidos, o círculo, que tem a ver com a fórmula, com a forma curvada, está ligado ao feminino. E plástico, porque ele é moldável. Feminino também tem a ver com a beleza, né? Aquela beleza, mas é uma beleza que trabalha junto lá em cima com aquela suavidade. A beleza, a estética são atributos do feminino. Aí vamos entrar em contato com o macio, que tem a ver com fluido, mole e plástico, com o campo emocional, e claro, né, feminino tem a ver com ventre, fertilidade e gestação. São atributos, né, inclusive físicos, né, do feminino. Quando a gente fala no plano das ideias, a gente fala também dessa fertilidade e de você gerir as ideias. Aí a relação entre o equilíbrio do yin e do yang, né? Então, temos o atributo do relaxamento, estar mole, fluido, né? Macio, relaxado. Aí todas as nossas rigidez internas projetadas no corpo, os aspectos do yin vão permitir que a gente suavize e relaxe. E aí vai estar ligado diretamente com aquela palavrinha aqui, ó, flexibilidade, né? Ventre, fertilidade e gestação está ligado com mãe, maternal, acolhimento. Faltou, dentro do que a gente já falou, falar do frescor, que tem a ver lá em cima com a suavidade, frescor, a brisa, né? Compaixão, que é um atributo muito forte do feminino, a compaixão, que tem a ver com o amor, amor compassivo, é um atributo do feminino. Intuição, introversão interno,
são atributos, aspectos do feminino. E tem uma palavrinha aqui importante, que é a sedução. A sedução é um aspecto muito do feminino, vai estar lá na Vênus, né, na representação da Vênus, que vai e envolve, não tem uma ação frontal, tem a ver a sedução com envolvimento. Tem uma outra palavra aqui importante, que é a alma que é feminina em todas as línguas, né? Ela tem a ver com essa contraparte da razão. A razão seria um aspecto do masculino e a alma, a intuição, a psique, né? Seriam aspectos do feminino, tá? E temos aqui também, que tem a ver até com a representação da mãe divina, que é a devoção, renúncia, que está ligado ali com compaixão, né? São também atributos. E eu vou destacar aqui o obscuro e inconsciente, porque se os atributos, os aspectos do masculino têm a ver com o que é exposto, com o que está visível, porque aí temos a representação do sol, que vem e ilumina e traz tudo, né, às claras, como a gente diz. Os aspectos do feminino, tendo a ver com a lua, vão estar ligados aos elementos do inconsciente, do obscuro. Gente, tudo isso aqui tem a ver com as fórmulas e tem a ver com as representações do feminino. Então, dentro das fórmulas preparadas pela Solaris, a gente criou o kit feminino, que envolvem exatamente essas são as essências que fazem parte, as fórmulas que fazem parte do kit feminino. Vamos ver daqui 3 essências. A Perséfone, que tem a ver com o despertar do feminino, que trabalha, aborda a passagem da menina para a condição de mulher. Deméter, que representa a nossa mãe generosa, doadora. Deméter, na mitologia, é mãe de Perséfone, e é aquela mãe que cuida, né? A mãe interior, que representa o feminino arquetípico. Sempre que nos falta a mãe física, a fórmula mãe interior vem ali nos colocar em contato com o arquétipo do feminino. E aí ela traz todos aqueles atributos de suavidade, acolhimento, nutrição, né, que nos falta quando a nossa experiência com a figura materna ficou um pouco, vamos dizer assim, um pouco nublada, tivemos alguns desafios que não ficaram bem resolvidos, a fórmula mãe interior, ou quando perdemos a mãe muito cedo, né? A mãe interior, ela cai muito bem. Diana, que tem a ver com a deusa guerreira. Olha que lindo, né? Ela tem a ver com essa representação. Então, a próxima essência, fórmula, que é Diana, está ligada à representação do arquétipo da deusa guerreira, ou Atena, né? Então, esse lado do feminino, guerreiro, que vai e enfrenta todos os desafios, né? Que às vezes até abre um pouco mão da doçura do feminino, e aí nós temos, então, aí a fórmula Diana, que vem para suavizar, né, a manifestação da deusa guerreira, quando ela está exacerbada, ou para nos trazer a força necessária de enfrentamento dos desafios. A outra fórmula é Vênus, Afrodite, que é a deusa luminosa, que trabalha o lado sedutor, envolvente, né, da beleza,
do feminino, que às vezes a gente não sabe muito lidar, né? Fica muito tomado pelo arquétipo venusiano, né? E aí podemos não saber lidar muito com os nossos atributos, né, do feminino. As outras duas fórmulas que nós vamos ver hoje, que é ciclo feminino e plenitude, são fórmulas importantes que trabalham o nosso ritmo dentro dos ciclos lunares, né? E, por último, a fórmula Anima Mundi, que trabalha a integração desses dois aspectos, do feminino e do masculino, a representação da Anima Mundi, que é o andrógeno, né, representa a integração desses dois aspectos. Então, os ciclos femininos, eles sempre, todas as três fórmulas ligadas aos ciclos, elas buscam trazer harmonia, né, com o feminino sagrado e o equilíbrio e a integração da pessoa com o ritmo natural da vida. Com isso, a gente busca o equilíbrio hormonal, quando ele está ligado à labilidade emocional, né? E os desconfortos que vêm dessa labilidade emocional. Então, é tensão, tristeza, melancolia, irritabilidade, né? Fruto dessa alteração, na verdade, é um fluxo de tantos fatores, né, que a mulher enfrenta dentro do seu ciclo feminino, que é assim muito desafiante. Então, nós temos os quadros de TPM, né, irritação, choro, né, as emoções brotam, né, de uma forma muito intensa, né? Então, a gente listou aqui os principais desconfortos encontrados. Físicos são aqueles, né? Os edemas, dores, cólica, pressão, cansaço, insônia, agitação, muitas respostas de raiva, irritação, ansiedade, preocupações, aí a pessoa vai dormir, a mente fica repleta de pensamentos e emoções, impaciência, a depressão, o nosso inconsciente fica muito aflorado, então as tristezas, lembranças do passado, tudo isso vem à tona, né? Fora isso, a gente tem quadros de dispersão, né, dificuldade de concentração, atenção, né? E às vezes letargia, o oposto. Tudo é difícil, levantar é difícil, para o trabalho é difícil, né? A relação com as pessoas à volta fica muito comprometida. Em maior ou menor grau, esses sintomas são acompanhados em toda mudança de fase e ao longo do ciclo reprodutivo da mulher. Tá? Então, sejam a menarca, o ciclo menstrual, o climatério e a menopausa, essas alterações são as mais encontradas. Alterações no humor e labilidade emocional. Depressão, tristeza e ansiedade. Baixa autoestima. É muito comum, né, gente? A pessoa fica se sentindo a pior das criaturas. Às vezes a pessoa tem dificuldade de se arrumar, né, de fazer o seu autocuidado e manifesta uma rejeição pelo seu corpo, muita insegurança, né? Agitação, calores e suores, especialmente no climatério e menopausa, acompanhadas das mudanças hormonais, né, gente? E a alteração no fluxo dos líquidos no corpo. São as marés, né? As marés que a gente vê mesmo nas fases lunares, né? Então, os relatos são, meu Deus, eu acordei em questão daqui a 1 hora, eu estava toda inchada, meu corpo parece que mudou de 1 hora para outra, são os relatos comuns,
né? Muito comuns, e isso traz muito desconforto, né, gente? Muito chato, né? Quando isso fica exacerbado, não é legal. Para você ter que lidar com a rotina do dia, trabalho, filhos, né? 1000 tarefas, tarefas domésticas, tarefas profissionais, não é fácil. Tá? Então, nós selecionamos essas 3 fórmulas ligadas especialmente aos ciclos femininos. A primeira é a fórmula Perséfone, a segunda, ciclo feminino, e a terceira, plenitude. E aí eu destaquei aqui para a gente ver que existem 3 essências que são básicas, que estão presentes nas 3 fórmulas, que são ágata, musgo, crisocola e ônix. Vamos ver o que elas nos reservam? Estão elas aqui. A ágata musgo, que é a representante do mundo, da família dos quartzos, né? Ágata musgo, as ágatas, né? São feitas de quartzo, sendo que a ágata musgo tem uma musgo ou musgosa, ela tem uma representação muito linda, gente. Não sei se dá para vocês repararem, que a ágata musgo ela é esse tom branco, leitoso, representando o leite. Ela é a essência do feminino, da maternidade, o seu feminino nutridor, e ela promove o sentimento de nutrição emocional. Só que, ao mesmo tempo que ela tem esse tomzinho aqui, branco, meio leitoso, ela tem uns flocos verdes, que por isso ela é chamada de ágata musgo musgosa, porque parece umas formações, né, de musguinhos. Então, é como se a natureza, a mãe natureza, brotasse, ela trouxesse essa representação das florestas, do verde, né, que vem e está dentro de nós. Então, ela é, de todos os minerais, ela é aquela grande representante do universo do feminino. A crisocola também, ela representa essa maternidade, só que ela representa o frescor. Ela é como se fosse aquele beijinho de mãe que fala assim, calma, calma, isso vai passar, fica tranquila. Então, ela tem esse tom azul esverdeado, ela mistura um pouquinho do azul com verde, então ela traz um frescor. E, gente, bem que a gente precisa desse frescor, né? No calor das emoções, ela fala, calma, tá tudo certo, isso vai passar, tá doendo, vem aqui. Porque mãe faz assim, né? Dá um beijinho, fala assim, passou, e aí a gente acredita, né? A gente tem fé e confiança, e metade daquele sofrimento parece que se vai. Isso é crisocola. Essa suavidade do colinho de mãe, o sentimento de pertencimento e de acolhimento. E o outro mineral, né, que é a ônix, tá? Que também é uma ágata, tá? Só que ela tem aqui uma quantidade grande de ferro, né? Por isso ela tem esse tom, ela é preta, né? Ela é negra, né? Então ela fala daquele universo interior. Ela tem a característica das ágatas que são microcristalinas, então ela é muito suave e ela representa aquele manto protetor. Então vamos dizer que a ônix nos dá o sentimento de proteção, acolhimento no meio da escuridão. Então, dentro desse universo das emoções afloradas, a ônix também nos dá proteção para que a gente possa lidar com os desafios do inconsciente, do nosso universo interior. Então, são essas 3
essências que fazem parte de todas as 3 fórmulas. A ágata musgo, que abre o coração para o amor, trabalha a autovalorização e autoestima. O contato com as forças autocurativas e curativas ancestrais, fala da nossa ancestralidade, a força das florestas, traz o sentimento de integração com a natureza e traz calma, flexibilidade, libera as atitudes metódicas e compulsivas, tem a ver muito com aquela compensação oral, né? Uma coisa que tem muito na fase da TPM é a voracidade por açúcar. Por quê? Porque tem uma compulsividade, uma carência de nutrição emocional que a ágata musgo dá, tá? A crisocola, que trabalha o contato com o amor e a verdade interior, trabalha a calma, tranquilidade, tolerância. E eu acho que essa é a frase básica dela, sentimento de que o coração é um lugar seguro. Então, a gente sai daquele medo de sentir, né? É seguro se emocionar. Então, é seguro olhar, inclusive, para os momentos de dor do passado, né, que precisam ser revisitados para que você alcance o aprendizado e a compreensão, né, o entendimento. Isso é crisocola. E, por último, a ônix, que trabalha, assenta o poder pessoal, trazendo o quê? Confiança, autoconfiança, coragem, né? Ligando o indivíduo aos planos superiores, então, nos trazendo fé e confiança. Tá? Vamos falar agora da fórmula Perséfone. Então, a fórmula Perséfone, essa daqui é uma representação da Perséfone, né? Que entrou lá, foi raptada. Na mitologia, quem quiser ler é legal, o rapto de Perséfone, né? Que representa esse mergulho interior. Ela está aqui com os lírios, né? E ela comeu, né, a frutinha, né, do mundo interior, que é a romã, que representa a menarca, né, gente? É o primeiro sangramento, né? Então, a forma Perséfone está ligada a essa experiência do despertar do feminino. Então, além daquelas 3 essências, a gente vai destacar aqui a amazonita, que é a essência da criatividade, porque no momento em que o ciclo das menstruações, né, o ciclo do sangramento acontece, então a menina vai migrar para a sua condição de mulher e passa a ter a possibilidade de procriar. Procriar, dentro da sua representação arquetípica, fala de criatividade. E essa é a amazonita. Eu vou destacar também aqui a turmalina rosa, que é uma essência importante, que fala da relação com o autocuidado e os padrões, às vezes, autodestrutivos. Então, vamos ver todas as essências aqui. Aqui tem a amazonita, verdinha, um verde azulado, lápis lazuli, que tem a ver com esse universo interior, com o terceiro olho, tem a ver com essa sabedoria ancestral. A pedra da lua, que trabalha toda a relação com a representação da lua e do feminino. A ametista, que fala do universo do inconsciente, a sabedoria ancestral. E todas as turmalinas, vocês vão ver aqui que tem umas que são bem rosinhas nessa foto. Essa é a turmalina rosa, ou a rubelita, que é o nome dela, né? Vamos ver cada uma delas bem rapidinho, né, gente? A gente tem a amazonita, que traz a abertura criativa, que é bem a partir da menarca, né? Abertura criativa. Agora eu sou capaz de criar e reproduzir, eu sou fértil. Então, fertilidade tem a ver com a amazonita,
que trabalha também isoladamente criatividade, tá? Trabalha a relação coração e mente, então uma forma de... ela trabalha, na medida em que a emoção se manifesta, o entendimento daquela emoção é favorecido. Então, para esse momento, né, da adolescência, onde as emoções estão fluindo a toda, então a amazonita é uma essência muito importante. Então, a ametista que trabalha o encontro com a verdade interior, né, que é um momento de autoconhecimento importante, esse momento da menarca, né? Ela também é uma essência que trabalha o amadurecimento, ela é maturativa e trabalha a responsabilidade consigo mesmo. Olha que essência incrível que é a ametista. E o lápis lazuli, que tem esse tom azul índigo, que trabalha aquele momento do mergulho interior. Quando a Perséfone vai para o reino de Hades, ela descobre, né, o seu universo interior. Assim é também a menina quando floresce e entra na adolescência e faz contato com com as forças criativas, né, da alma, né? Esse é um universo de autoconhecimento muito importante, e a gente tem o contato com uma fonte de poder, porque você poder ser fértil e poder criar ou procriar é um contato com um poder muito grande, né? Simbolicamente e objetivamente. Então, o lápis lazuli, ele é muito orientador, tá? E a pedra da lua, que é o próprio ajuste com os ciclos da vida, tá? Então, ela trabalha o feminino em todas as suas manifestações. Sozinha, a essência pedra da lua, ela ajuda ao aflorar, né, do feminino. Na fórmula, ela trabalha o equilíbrio na relação com os ciclos lunares. E a turmalina rosa trabalha a organização das experiências afetivas. Ela é especialmente importante estar nessa fórmula, e até hoje em dia a gente observa muito episódios de autoagressividade, né? A autoagressão, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa não consegue lidar com aquele fluxo de emoções tão intenso. E aí, quando existe qualquer caso de autoagressividade, né, a turmalina rosa é indicada. Então, na fórmula, ela atua de uma forma muito suave e ela ajuda que a menina possa organizar, né, as suas experiências emocionais intensas, que para algumas adolescentes, esse momento é um momento de furacão, né? Onde tudo é grande, intenso, né? Tudo é muito, né? E a gente precisa de um apoio para poder organizar esse fluxo. Então, a turmalina rosa aí cai muito bem, tá? Então, a gente vai ver que a fórmula Perséfone, ela oferece suporte para esse período de transição daquele lado inocente da criança para o despertar da mulher no seu ciclo fértil, criativo e reprodutivo. Quando a menarca vem muito cedo, às vezes é muito difícil, né? Quando a menina ainda é muito infantil, né? É muito desafiante lidar com esse arquétipo, com esse momento. E, às vezes, quando isso fica mal resolvido, a mulher tende a ficar com aquele padrão infantilizado, né? Então, mesmo depois da idade madura, se isso ficar mal resolvido, a fórmula Perséfone, ela cai bem porque nos ajuda a viver internamente essa passagem que não foi bem resolvida na ocasião.
tá? Então, ela traz equilíbrio físico, emocional e mental diante das grandes mudanças e as oscilações, especialmente de humor emocional, normalmente manifestadas nesse período. Então, ela ancora a autoestima, que é importantíssima. Tem algumas meninas que apresentam vergonha quando aparecem os seios, vergonha de menstruar, então, vergonha, né, em relação à sexualidade. Já outras, a sexualidade fica muito aflorada, e aí a pessoa tem dificuldade em lidar com a autopreservação. Fórmula Perséfone ajuda. Então, ela vem a dar suporte ao desabrochar da feminilidade e da plenitude da vida, apoiando a aceitação das transformações externas, porque tudo muda, né, gente? Muda a proporção do nariz, as mãos, os pés, o corpo, aí crescem os braços e as pernas, e o corpo não, né? Porque a gente tem nesse desenvolvimento, principalmente no início da adolescência, as proporções corporais elas vão se ajustando. Então, a aceitação desse processo todo de mudança precisa ser apoiado, tá? Então, a fórmula Perséfone nos dá essa possibilidade. Nossa, é uma fórmula maravilhosa, tá? Então, dando continuidade a isso, a gente tem a fórmula ciclo feminino, que é aquela fórmula que ajuda a metabolizar todo esse processo dos momentos, né, dos ciclos de fertilidade, que muitas vezes trazem desconforto, né? Aqui a essência turmalina verde vai apoiar bastante, como nós vamos falar, né? E além da ágata, musgo, crisocola e ônix, a gente tem aqui uma grande representante do feminino, que é a malaquita, que está aqui, né? A malaquita que junta verde e preto. Olha que linda, é uma pedra africana, tá? Um mineral africano. Então, essa fórmula ela já é mais robusta, tem um número maior de essências, porque nesse período do ciclo de fertilidade, os desafios e os desconfortos são muitos, né, gente? Então, ela ficou uma fórmula um pouquinho maior. Então, vamos ver aqui. A primeira essência que faz parte dessa fórmula é a abalone, que, na verdade, é a conchazinha de um molusco, né? É linda, né? Olha que coisa tão colorida que é a abalone. Ela representa o elemento água, tá? E o feminino, tá? O feminino criativo. A concha, ela tem aquele papel da proteção, né? Então, o molusco, aquele ser que está lá dentro, ele é molinho, né? É muito canceriana esse mineral, né? Porque dentro é molinho, e aí em volta, né, se cria a conchinha, aquela proteção dura, né? Porque a fragilidade é muito grande. E quando a gente tem a fase pré-menstrual, esse sentimento de fragilidade, ele fica muito aflorado, tá? Então, a abalone dá esse cuidado, esse sentimento de proteção, tá? E ele trabalha também a abertura criativa, porque o feminino arquetípico ele é extremamente criativo. Mas se ele não for estabilizado, aí a gente tem aquele fluxo de ideias criativas, mas que não se manifesta concretamente em nada. Então, a abalone vem dar esse suporte.
A outra essência que trabalha os ciclos do feminino, no caso do ciclo de fertilidade, é a Ágata Blue Lace. Olha que linda ela, né? Ela também está ligada ao sexto chakra, como o lápis lazuli que a gente viu, tá? Então, ele trabalha o contato com a verdade interior sem julgamentos ou censuras, que é uma coisa muito comum da mulher, aquele lado autocrítico, né, que acaba jogando as tensões para o corpo. Então, a Agatha Blue Lace trabalha o alívio das tensões projetadas no corpo comum nesse período pré-menstrual, né? A outra essência é o ametrino, tá? Que é uma ametista misturada aqui com o citrino, meio amarelinho, acastanhado, meio lilás. Trabalha o equilíbrio entre as forças da mente, né? As atividades mentais, com as atividades espirituais e emocionais. Então, o ametrino é um grande equilibrador, tá? Ele trabalha terceiro e sétimo chakra, que tem a ver com o poder pessoal e o poder espiritual, trabalhando o equilíbrio desse fluxo, dessas duas funções do indivíduo, tá? Então, trabalha o equilíbrio emocional. O terceiro chakra está muito ligado às emoções, né? Às respostas afetivas, né? Então, ele traz esse equilíbrio. E também harmoniza a relação entre necessidade e desejo, que é uma coisa também aflorada nessa fase da TPM. Tá? Outra essência importante é a aventurina, que é um quartzo verde, tá? Que trabalha a relação com as forças da natureza e com a relação com a Mãe Divina manifestada na natureza. Então, a essência aventurina, ela também é uma essência maturativa, trazendo calma, relaxamento, amadurecimento, e trabalha favorecendo que a pessoa lide melhor, né, quando o fluxo de emoções é muito intenso. Então, ela traz mais entendimento, tá? É uma ótima essência. E aqui a nossa querida malaquita, né? A malaquita também é uma essência maturativa, e ela desperta as forças autocurativas, e ela é uma pedra de proteção. Tradicionalmente, a malaquita é usada para proteção, inclusive das energias interferentes. Então, no caso dessa fase, onde a pessoa está naquele momento de muitas alterações hormonais, e onde o campo das emoções está muito aflorado, é muito comum que a pessoa fique muito suscetível às influências externas. Então, a malaquita faz um selamento do campo energético, trazendo estabilidade de uma forma muito suave. Então, ela nos estabiliza, tá? A gente tem aqui a damburita, que trabalha identidade e expressão da própria luz. A damburita, ela também é uma seladora do campo áurico. Vamos ver que ela é incolor, com um tom levemente rosado. Então, ela reverbera no sistema, em todos os chakras, estabilizando o sistema e dando equilíbrio espiritual. Outra essência importante que está nessa fórmula é a hematita. A hematita é uma grande estabilizadora, e ela facilita também o estabelecimento desse limite físico, e ela reverbera muito no primeiro e segundo chakra. Então, ela ativa as forças de purificação,
né, dentro do nosso sistema, né, purificação do campo energético, e também ativa o nosso processo de purificação, influenciando o estabelecimento de limites. Então, isso aqui tem a ver comigo, isso não tem a ver comigo, né? E fisicamente, vamos dizer assim, que ela favorece, né, os nossos processos de eliminação de uma forma indireta, tá? Considerando que as essências florais não têm impacto direto sobre a bioquímica do corpo, mas pela nossa condição espiritual, emocional e energética, o nosso sistema físico responde indiretamente, tá? Então, a hematita favorece os processos de eliminação. Outra essência importante que está nessa fórmula é a rodonita, que traz estabilidade diante das mudanças. Então, nessa fase onde, num período de um mês, né, você tem alterações hormonais importantes, você tem ovulação, e uma vez que aquele óvulo não seja fecundado, aí o seu corpo fica todo voltado para eliminação de toda aquela estrutura que ficou pronta para receber aquele óvulo fecundado. Então, gente, em um mês a mulher tem mudanças fortíssimas e o corpo tem necessidades importantes, assim, que se refletem nas necessidades, na condição emocional. Então, essa compreensão e aceitação de que você funciona dessa forma é fundamental para que você mantenha uma saúde, inclusive psíquica, né? Então, nesse caso, a rodonita ela é muito estabilizadora, tá? E, somado a isso, a gente tem o quartzo rosa, que trabalha o fluir das emoções, autoaceitação, autoconfiança, e facilita a expressão dos conteúdos emocionais, tá? E a turmalina verde, que não está aqui, eu vou voltar aqui rapidamente, naquela outra foto que está aqui, né? A turmalinazinha verdinha aqui, tá? Deixa eu ver se está aqui. Aqui. Então, a gente vê aqui umas turmalinas verdinhas aqui, tá? É um verde garrafa, né, que a gente chama, muito bonito. Tá? Voltando lá. Então, a turmalina verde, ela é uma grande ativadora das forças autocurativas da alma, equilibrando emocionalmente, trazendo calma, suavidade, que é tudo que a gente precisa nessa fase, né? Então, a fórmula ciclo feminino estabelece a conexão com o feminino sagrado, harmonizando as funções internas, tá? E a nossa manifestação desse feminino no mundo. Traz alívio dos desconfortos da TPM, como alteração do humor, a labilidade emocional, angústia, irritação, trazendo paz e serenidade. Tá? E, por último, a fórmula plenitude, ligada ao ciclo da maturidade. Destaquei aqui a esmeralda, e ali eu também a turmalina melancia, que é aquela verde e rosa. Então, a gente tem aqui algumas essências que trabalham esse equilíbrio do feminino. Então, primeiro aqui, né, a gente, nessa fase da maturidade, onde a gente vive, experiencia o climatério e a menopausa, as mudanças não são menos importantes do que as vivenciadas nos ciclos anteriores, né, gente? São aquelas mudanças, assim, que muito desafiantes, né? A primeira essência que a gente trabalha dentro dessa forma é a azurita, que permite o reconhecimento da própria luz, é uma pedra de sabedoria,
porque entrada nesse ciclo da plenitude feminina, que é a fase da maturidade, o que tem de mais importante é a representação do feminino sábio, né? Da representação da sabedoria ancestral, né? Da natureza que tudo sabe, tudo organiza. Então, é um mergulho interior profundo. Então, quem fala dessa sabedoria é a Azurita, tá? Ela nos conecta muito com o elemento da intuição, tá? Então, e o despertar da consciência de si mesmo, porque quando você vai deixando o ciclo da fertilidade, é como se inaugurasse o nascimento da mulher sábia, tá? E aí nós temos aqui a calcedônia azul, que é linda, né, gente? Também tem que é uma ágata, tá? As calcedônias, elas têm essa representação aqui também leitosas, e a gente vê aqui também a representação da natureza, das florestas, só que em vez dela ser branca, leitosa, ela é azulada, tá? Então, ela está liberando todos os nós emocionais que você possa ter trazido do passado, estimulando um entendimento. É um momento de muitos insights, de muito aprendizado com tudo que foi vivido na vida. A Calcedônia Azul foi consagrada à Mãe Divina e ela tem uma relação arquetípica com a flor de lótus, que integra todos os níveis de manifestação do ser, tá? Então, ela traz calma, suavidade, diminui a tristeza, o aflorar das emoções, ela traz um frescor, ao mesmo tempo que ela traz sabedoria, tá? E eleva a autoestima. Então, ela é muito consoladora, ela traz aquela paz interior, é uma essência que traz muita suavidade. A outra é a esmeralda, que eu destaquei ali, que a esmeralda é a própria representante, é uma pedra preciosa, a esmeralda, né? Ela representa a natureza. Inclusive, ela está presente em muitos rituais religiosos, né? Como uma pedra de poder. Ela resgata a força vital, traz motivação, traz criatividade e equilíbrio emocional. Então, quando existe muita tensão projetada no corpo, a esmeralda vai lá e dá aquela equilibrada, diminui a tensão e a pressão interior. Então, ela traz muita suavidade. Ela também é uma pedra que trabalha entendimento, compreensão e sabedoria. Tá? Aí a gente tem as últimas aqui, que são a conzita, que é linda, né? É uma pedra que tem lítio na sua fórmula, um mineral, que trabalha a estabilidade emocional e psíquica, tá? Então, quando existe apego à dor, raiva, ressentimento, que às vezes afloram nessa fase, agressividade, né? A Conzita vai lá e trabalha o sentimento o aflorar da compaixão, do amor no nível universal, e ela trabalha o desapego da dor. Ela trabalha muito adaptação às mudanças que a vida nos impõe. Então, uma pedra, nossa, maravilhosa, traz muito entendimento. Vocês vão ver que ela tem ali um rosa meio violáceo. Então, ela liga o quarto ao sétimo chakra. Outra essência que está dentro dessa fórmula, que é a pirita é uma essência de renovação. A vida, quando a gente entra nessa fase da maturidade, ela precisa ser
reorientada. Então, às vezes a pessoa tenta prolongar indefinidamente, né, o seu ciclo de fertilidade física, né, como se no momento em que esse ciclo cessa, né, a pessoa perdesse a sua função criativa na vida. Né? A Pirita fala que isso é uma ilusão. Na verdade, na maturidade, onde você já tem a experiência da sabedoria, você pode ser muito fértil, mas fértil de uma forma diferente. Então, a Pirita aqui traz a abertura de novos valores, novas esperanças, é uma essência de renovação e reorientação da vida. E aí você já liberto daquele ciclo da fertilidade física, agora você pode investir na sua própria vida de uma forma mais sábia, né? E muitas vezes mais consistente, né? Então, a Pirita traz essa renovação. Outra essência importante dessa fórmula é o rubi, que representa o amor compassivo, a sabedoria. O rubi é a essência que é a pedra que trabalha a justiça, tá? Então, ela trabalha muito reconhecimento e autovalidação. Então, para uma fase de maturidade, ela é muito importante. Trabalha abundância, bem-estar, né? Então, abundância de amor. Então, é uma pedra muito importante para estar nessa fórmula. E, por último, a turmalina melancia, que é essa verde-rosa, que trabalha o equilíbrio das polaridades yin e yang, que nós vamos precisar na fase da maturidade. É o equilíbrio, né, dessas duas partes, né, o tal. Tá? Então, gente, a fórmula da plenitude trabalha o equilíbrio nessa fase da transição da menopausa, mas podendo ser usada sempre que seja importante favorecer o despertar da sabedoria interior. O que a gente tem visto é que quando tem dificuldade de amadurecimento, né, ainda lá no climatério, onde você ainda não entrou plenamente na menopausa, e aquele climatério está muito sofrido, a fórmula plenitude ajuda bastante. Então, ela trabalha a integração das experiências vividas, e a integração dos conhecimentos adquiridos. Então, uma essência de sabedoria. Tá? Libera aqueles desconfortos que acompanham essa mudança, trazendo calma, suavidade e entendimento diante desse novo momento. Como vocês viram, né, gente? Muita coisa, né? Só essas 3 fórmulas tem muito que trabalhar, né? E como é que a gente usa essas fórmulas? Da mesma forma que usamos qualquer uma das fórmulas, em conjunto com o floral que a pessoa já está usando, né? Então, tem a sua fórmula individual e a gente agrega algumas dessas fórmulas sempre que o tema do ciclo feminino seja interessante estar inserido dentro do processo terapêutico. Ou algumas pessoas já relataram que fizeram separadamente, fizeram a fórmula de uso individual e uma fórmula com uma dessas essências, alternando, né, a fórmula pessoal e a fórmula ou a Perséfone, ou o ciclo feminino, ou a plenitude. São 2 formas de você usar essas essências, que fica a critério do terapeuta a sua indicação. Tá? A forma de preparo são 4 gotas do estoque nos frascos de 30 mililitros, normal, não tem diferença nenhuma, e a indicação é 4 gotas 4 vezes ao dia. Então, por isso que ela pode ser inserida normalmente com a fórmula floral que a pessoa esteja usando. Então, foi isso, gente.
essa foi a experiência das essências solares ligadas aos ciclos do feminino. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E o Sistema Solares está dentro do curso de formação do terapeuta floral oferecido pela Rio Flor, né? Assim como outros sistemas também estão dentro do curso de formação, sempre ligado a algum tema específico, tá? Então, o curso de formação, além de dar toda a base do estudo e fundamentação da terapia floral, que foi nos apresentado pelo Dr. Bá, o curso ainda permite o aprofundamento nos temas ligados à terapia floral, né? Como também traz para o aluno o aprofundamento em temas bem específicos, tá? Ligado, que aí são oferecidos por professores ou pesquisadores do sistema ou professores autorizados. O curso da Rio Flor, ele tem mais de 360 horas, é um pouco mais de horas, e vai estar, quem tiver interessado, entre em contato com a associação, passando um e-mail que vai estar aqui embaixo, né, da nossa apresentação, e você pode pedir informações que você vai receber pelo seu e-mail. Eu espero que vocês tenham gostado e assistam o próximo mini curso que vai estar aí dentro da nossa programação. Tá ok? Então, fiquem com Deus, se cuidem, né? Porque esse mini curso está sendo dado ainda dentro de uma pandemia, né, de Covid. Então, vamos nos cuidar, né, gente? Vamos lembrar dos nossos cuidados especiais, que são uso de máscara, higienização das mãos, uso do álcool gel, tá? E preservando o distanciamento físico. Porque, gente, em nossos corações estamos todos unidos, né? E eu desejo também que todos vocês se vacinem, quem já se vacinou, ótimo, né? Mas precisa continuar se cuidando para não transmitir o vírus para outras pessoas, não sendo um veículo de transmissão. E quem ainda não se vacinou, eu espero que em breve possa se vacinar. Então, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.